Olá, bem-vindos a todos e todas a mais uma live de reintegração, onde a gente vai pacificando questões internas, conflitos, partes, as diversas maneiras como a gente se manifesta para ficar mais inteira na vida. Não sei se você já teve a sensação de realizar alguma coisa, de ir em direção a algo que você quer fazer, seja um projeto de trabalho, a encontrar uma relação, a realizar um sonho e alguma coisa te travar, vir um medo, vir um conflito. Hoje a gente vai olhar para isso, como que eu pacifico um conflito que vem antes de eu agir e fazer algo, né? E é interessante porque quando a gente vai fazer algo de diferente, quando a gente vai fazer um passo de crescimento em direção a algo novo, algo que a gente não está acostumado, é muito natural que venha um medo, que venha um receio. É porque quando a gente vai fazer uma grande mudança também, muitas vezes uma parte nossa precisa morrer para uma nova nascer. Não sei se você já viu aqueles bichinhos que tem um exoesqueleto, que para eles crescerem, eles têm que deixar a casquinha deles, aí eles saem tudo peladinho, aí eles criam uma nova casquinha. Eu acho que é exúvio o nome, né? Então, eu imagino que quando esse bichinho está fazendo esse processo, ele sente que está morrendo. Porque ele começa a ficar muito apertado lá dentro, e depois ele sai, e aí ele tem que se refazer de novo. Então, muitas vezes, quando a gente vai dar um passo de crescimento, quando a gente vai fazer algo que a gente não está acostumado, quando a gente vai fazer um passo de evolução, quando a gente vai assumir uma responsabilidade maior, quando a gente vai ir a um novo patamar de realização, onde eu vou estar mais presente na vida, é bem possível que surja um medo. Isso é saudável. É um bom sinal. O medo é como se fosse um grande portal. Então, quando esse portal vem, pode vir um medo de atravessar. Mas existe algo do outro lado do portal. O medo é um portal mágico. O medo é um portal esplendoroso. Porque do outro lado do portal existe uma outra versão minha que eu não conhecia. Existe algo novo sobre mim mesma que eu não sabia. Do outro lado do portal, eu posso acessar um espaço mais amplo do que aquele que eu estava habitando. É como quando um peixe pula de um aquário menor para um maior. Pode ser que ele sinta muito medo nessa transição, mas ele alcança um novo espaço. Então, quando a gente nasce numa família, quando a gente nasce num clã, num grupo, a gente olha aquelas pessoas, olha aquele pai, aquela mãe, aquela avó, a gente olha para esses rostos e a criança dentro de nós vai buscando se adaptar àquele meio. Então, quando a gente nasce numa família, a gente vai buscar um lugar naquela família de pertencimento. Então, a pessoa, quando ela nasce, ela vai formando uma personalidade e uma identidade para fazer parte daquela família. Então, ela cria esse personagem, como um ator cria um personagem. Só que aí, durante a vida, essa pessoa vai percebendo que talvez esse personagem comece a ficar muito limitado. E aí vai encontrando situações que esse personagem é ameaçado. Então é como um jogo de xadrez, né? Tem um jogo de xadrez e tem as peças. Então na família tem um tabuleiro e a gente surge como uma peça. Então alguém fala, ai como essa menina é boazinha, ai como esse menino é estudioso, ai como essa menina resolve tudo, como ela é prática. Então nesse tabuleiro da família, a gente surge como uma peça, a gente surge como um personagem. E aí a gente, para manter esse personagem, a gente tem que fazer coisas para mostrar que esse personagem é assim. Então, se o personagem é aquele que resolve tudo, então a pessoa vai resolver tudo para manter aquele personagem. Aí, quando ela não consegue resolver, esse personagem entra em risco. Aí, essa peça do jogo de xadrez se sente ameaçada e pensa, meu Deus, estou sendo ameaçada aqui.
está sendo atacada. E a pessoa sente que vai morrer. Mas na verdade o que está em risco é esse personagem que ela criou, essa característica que ela criou, que ela é assim, que ela funciona desse jeito, que ela precisa disso para ficar bem. Então a pessoa ela cria uma identificação com características, uma identificação com ambientes, uma identificação com o trabalho, com a casa, com o namoro. E quando aquilo flutua, a pessoa sente muito medo. E na verdade esse medo é uma oportunidade de soltar essa identificação e voltar para esse espaço amplo. Vou dar mais uma metáfora sobre isso, né? Então imagina que nós somos água do mar. Imagina que a gente é água do mar, que a gente tem uma amplidão, a gente tem uma grande abertura infinita dentro de nós, que a gente pode se manifestar de qualquer jeito. Imagina que a gente escolhe, que essa água do mar escolhe entrar numa garrafinha de água. E começou a se manifestar com uma garrafa de água, num corpinho de garrafa de água. E diz, eu sou isso. E aí a pessoa se sente aquilo, não, eu sou a Dora, né? Eu sou a garrafa. E a pessoa tá ali contida nesse personagem. E aí imagina que essa garrafinha tá flutuando no mar e toda preenchida, né? Então a gente se identifica dessa maneira. E é muito da maneira como a nossa família nos convidou a se manifestar. Deu um nome pra gente, e a gente já passou a se reconhecer com esse nome, e começou a validar algumas características, e a gente começou a se manifestar com essas características, tanto defeitos quanto qualidades. Aí a gente entra nesse personagem e se restringe, a gente vai lá do mar, a gente vira uma garrafinha de água. E aí, quando essa garrafinha de água começa a dar problema, quando a pessoa começa a envelhecer, ou quando aquilo que ela achava que era começa a se desfazer, como esse plástico começa a se dissolver, ela começa a ter medo. Só que na verdade, essa garrafa ela sempre esteve aberta em contato com o mar, ela nunca deixou de ser mar. Então quando a gente está diante do medo, a gente pode se alegrar que tem algo de bonito acontecendo. O medo ele nos convida a um crescimento. Então, o que eu faço quando eu estou diante do medo, diante de agir, né? Primeiro, ao invés de querer afastar o medo, eu posso respirar esse medo, trazer ele para dentro do meu coração. Perceba onde esse medo se encontra, se ele fica na garganta, se ele fica no peito. E eu vou acolhendo ele, relaxando e respirando dentro dele. Se eu sinto esse medo na garganta, eu posso trazer minha respiração mais para a garganta, como se eu estivesse expandindo a garganta. E quando eu vou respirando, se o corpo estiver encrespado por causa do medo, que nem um gato cuspiu arreado, a gente vai relaxando esse corpo. E indo para esse lugar do mar, esse lugar aberto, esse lugar de todas as possibilidades são possíveis. Então, quando eu estou imaginando que algo de ruim possa acontecer, eu estou usando a liberdade desse espaço amplo para imaginar uma hipótese. Então, por exemplo, a pessoa ela imagina que ela vai ser demitida. Então, quando ela imagina que está sendo demitida, ela já imagina o cenário, como é que vai ser, que ela talvez não consiga achar possibilidades. Então, dentro desse mundo, dessa vertente, é como uma... Quando você vai jogar xadrez, você imagina uma possibilidade, você imagina vários lances à frente dentro daquela vertente. Então, se ele mover aqui, vai mover aqui, 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 aqui. E a pessoa vai criando isso. E essa criação é infinita, mas ainda assim é limitada. Então, dentro do espaço limitado do medo, que é quando a pessoa ela é de mar, ela entra numa garrafa, existe um espaço infinito, como se dentro dessa garrafa a pessoa pode criar muitas coisas ainda. Então, dentro da emoção do medo, que a pessoa está criando esses mundos de medo, esses mundos são infinitos. Então, a pessoa que ela entra no medo, ela consegue alimentar aquele medo de maneira infinita. Por quê? Porque ela tem uma habilidade de mar, ela tem uma habilidade ampla, ela tem uma habilidade livre.
Então ela pode criar mundos em todas as direções. E isso é bonito, esplendoroso também, mas isso traz um sofrimento. Se a pessoa estivesse se divertindo com isso, não teria nenhum problema. Mas como traz um sofrimento, como traz sintomas de corpo, como isso traz doenças, como traz ansiedade, então a pessoa ela pode também criar mundos em outras direções. E como é que eu crio? Eu passo a olhar para o medo com bons olhos. Eu olho para o medo como um portal. Eu olho para o medo como oportunidade de crescimento. Eu olho para o medo como pintinho que quebra a casca e olha um novo mundo. E vê que esse medo é um convite para mais, um convite para algo amplo. E é tudo bem ter medo. É tudo bem a gente ter medo quando a gente vai morrer. Então, para que a gente possa crescer, para que a lagarta possa virar borboleta, uma parte nossa tem que morrer para a outra nascer. E quando a gente vai morrer, a gente sente medo, natural. Então, assim, a gente já foi criança, agora a gente não é mais criança. Então, a gente já morreu como criança, por exemplo. A gente já foi adolescente, viveu como adolescente. Agora, a gente não tem mais aquela identidade de adolescente. Então, a gente já teve várias mortes e vidas durante a vida. Então, uma maneira também de superar o medo, de pacificar o medo, é lembrar de outras vezes durante a tua vida que você fez uma grande mudança e sentiu muito medo. Que você saiu da casa dos pais, que você se lançou numa nova atividade. Outras vezes que você sentiu medo e que hoje em dia esse medo perdeu a solidez. Então é mais fácil a gente tirar a solidez do medo quando a gente pensa nas experiências passadas. Eu estava com muita vergonha de falar com uma pessoa, eu fui lá, venci esse medo, conversei com a pessoa e tive uma resposta que mudou a minha vida. Então, a gente pode olhar para isso. E se você tiver uma dificuldade, me chama, tá bom? Não fica paralisado por causa de medo, não deixa de beneficiar as pessoas, de trabalhar, não deixa de se relacionar, não deixa de se realizar por causa de medo. Porque a gente não sabe se essa nossa vida é preciosa, quanto tempo ela vai durar dessa maneira. A gente tem que aproveitar para realizar as coisas que a gente sente de realizar, para a gente florescer, para essa vida pulsar, a gente fazer algo de especial com ela. Afinal, a gente é servido pela vida de tantas maneiras, por que não servir a vida? E se o medo te impede de servir a vida, não pare. Busque quem possa te apoiar, tá bom? Eu tô aqui e posso te apoiar também. Então, um grande abraço a todos e todas e a gente se encontra. Todo domingo.